Alô pessoal, tudo bem? Aqui é Sandro Caldas do Vinil Literário. Hoje eu trago para vocês o livro Qual é a Tua Obra? Do filósofo e professor Mário Sérgio Cortella. Eu acho um cara muito didático. Os livros dele são livros curtos e bem diretos. Eu acho que é para todo mundo mesmo, porque eu acho que filosofia é para todo mundo, e não deve ficar restrito à academia. Filosofia é para a gente melhorar nossa vida, filosofia é para a gente refletir, crescer, e no final das contas eu acho que todo mundo é um pouco filósofo, porque todo mundo pergunta para onde nós vamos, por que estamos aqui, qual é o sentido da vida. Então, nesse sentido, filosofia, nesse sentido, ele fala muito nesse sentido, ele fala assim. Nesse sentido, então, eu acho que filosofia é para todo mundo mesmo. Então, as obras de Mário Sérgio Cortella são obras diretas e qualquer pessoa pode ler. Eu acho que muitas vezes a gente querem fazer com que a gente acredite que determinado conhecimento ou área do conhecimento humano seja restrita a acadêmicos e a pessoas são superiores ou se dizem superiores intelectualmente. Na verdade, isso não existe. Então, eu acho que esse livro, Qual é a Tua Obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética, do professor e doutor Mário Sérgio Cortella, acho que é um livro excelente e eu recomendo a todos. Eu não poderia falar, apesar de ser um livro pequeno, né, não é um romance em que você pode ficar falando a história, né, dos personagens, o enredo, etc. Tem vários capítulos falando sobre diversos temas e não dá para ficar falando sobre cada tema aqui, porque são capítulos curtos e que cada capítulo uma quantidade de conhecimento muito grande, entendeu? Então, para você refletir sobre cada um deles, é uma coisa individual. Eu só sei que é um livro que nos dá muito. Durante a leitura, você começa a pensar sobre sua vida, sobre as coisas que te cercam, é, sobre a importância que a gente dá para coisas que não são tão importantes. Tudo isso a gente sabe, é clichê, mas ao mesmo tempo a gente não reflete sobre isso e muitas vezes cai em erro, né? Nossa vida se transforma em algo menor. Como Mário Sérgio Cortella diz aqui, citando um outro autor, eu esqueci, a vida é muito curta para ser pequena. Então, assim, a gente tem que transformar nossa vida em algo grandioso, porque afinal de contas, ela, apesar de ser grande, ela ao mesmo tempo ela é curta em relação ao tempo, né? E em relação ao universo, ao planeta. Então, tudo isso é muito maior, é muito mais extenso do que a nossa vida, que é um pedacinho só de nossa existência. Para quem é que acredita, e eu acredito, é, que existe algo além disso daqui, então algo que é muito maior do que a nossa vida e que ela é apenas parte do que a gente é para poder levar para um outro plano, um plano transcendental. O que a gente aprendeu aqui se modificou para poder continuar evoluindo. Então, é isso. Eu acho que Qual é a Tua Obra fala de que a gente deve transformar nosso dia a dia em algo importante. Todos os dias, tudo que você faz, tudo que você é, as suas escolhas de vida, no seu emprego, nos seus relacionamentos, tudo constrói, todos esses fatores constroem a sua obra. Então, se você tiver que fazer alguma coisa, faça com verdade, faça com sinceridade, faça com paixão.
Mesmo que às vezes a gente não esteja dentro de algo que seja, que nos agrade tanto, mas faça aquilo da melhor forma possível para poder lutar pelo que você quer, pela sua missão de alma, digamos assim. É, se não é exatamente aquilo que você gosta, mas faça aquilo com extrema honestidade, dando o seu melhor. E isso em todas as situações da vida, nos relacionamentos, no trabalho, em tudo que você fizer na sua vida. Então, eu acho que esse livro pretende mostrar isso. Claro que tem muito mais coisas, ele fala aqui de inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética, mas não é um livro direcionado para as empresas, não é. É um livro direcionado para a vida, na verdade, né? Para a vida. Então, assim, e eu puxando para o lado do artesanato, da coisa que eu lido também, eu separei várias coisas aqui, porque além do conteúdo muito profundo, o professor Mário Sérgio Cortella ele sempre traz é, a etimologia das palavras, entendeu? A gente aprende muito, fala também de expressões, por que determinadas expressões surgiram, como elas surgiram, o que significam, que a gente fala muitas vezes coisas sem ter noção do que essas coisas são, e elas têm uma origem, entendeu? Eu separei um aqui rapidinho, eu separei várias coisas, mas na verdade, como eu falei de sinceridade, então de onde vem a palavra sinceridade? As pessoas não sabem, mas é interessante. Quando a gente fala de sinceridade, a gente fala de honestidade, né? É, e o professor, o Mário Sérgio, ele fala que no século XIX, quando o marceneiro, ao trabalhar com aqueles móveis chamados coloniais, errava com o formão, ele pegava cera de abelha e passava naquele lugar para disfarçar o erro. Sine cera significa sem cera. Uma pessoa sincera é aquela que não disfarça o erro, ela assume. Em vez de fazer de novo, ele finge que está certo, passando cera de abelha. Então, acho que muita gente passa cera de abelha nos relacionamentos, passa cera de abelha nos trabalhos que estão fazendo, para disfarçar. Mais uma vez, nem sempre a gente está numa situação que a gente goste tanto, mas a gente precisa tentar ser honesto para chegar a algum nível maior, entendeu? Para crescer mesmo. Então não adianta passar cera para disfarçar, porque o erro não some, o erro continua ali. Então o melhor é você fazer as coisas com honestidade para poder crescer e daí se transformar. É só assim que as coisas vêm, eu acho, com energia positiva. Mentir para si mesmo ou fazer algo mal feito desanda as coisas. Então, assim, é um livro que eu recomendo para todo mundo. É um livro curto, de fácil leitura, super tranquilo. Você tendo tempo, ou mesmo não tendo tempo, lendo aos poucos, é um livro que você termina rápido e é um livro que você não precisa ficar lendo uma página por hora, não é filosofia pesada nesse sentido. É filosofia direta como ela deve ser, porque filosofia está no dia a dia. Então tem muita coisa interessante aqui, porque se eu for falar de tudo, vai ficar muito grande o vídeo, porque é um livro pequeno, mas um livro pequeno profundo, né? Um dia eu vi um escritor falando que ele só gostava de livro que ficasse em pé, porque eram os melhores. Nada a ver, né? Você pode ter um livro de 1000 páginas que seja uma porcaria, que não te dê nada, né? Absolutamente nada. Só te dê a vontade de jogar ele no lixo, porque você não aprendeu muita coisa. E, em compensação, os livros de Mário Sérgio Cortella são livros finos que... Deixa eu ver se eu consigo deixar ele em pé. Eu não consigo deixar ele em pé, mas... Eu, pelo menos aqui não. Mas eles lhe transformam, sim. Fazem com que você aprenda muitas coisas. Então, eu quero deixar vocês com essa dica de leitura, que vocês busquem na internet mais informações sobre o professor Mário Sérgio Cortella, sobre a obra dele. Esse é o quarto livro que eu leio dele. E o Vinil Literário tem a proposta de falar de
de literatura, de livros também, que fujam um pouco dessa questão só do romance, da literatura romanceada, mas traga livros de filosofia, psicologia também. Não sou nenhum expert na área, de jeito nenhum, sou um leitor interessado em filosofia, psicologia e em espiritualidade também. Eu vou trazer livros que eu acho que são interessantes. É, então, assim, sempre uma discussão legal para a gente crescer mesmo. E quero que vocês me indiquem livros sobre filosofia, livros de filosofia, de psicologia, de espiritualidade, que sejam interessantes, bons, porque eu quero conhecer esses autores, ou até um autor que eu já conheço, mas não conheço esse livro. Então, se vocês puderem me dar essas dicas, eu vou ficar muito agradecido. E queria dizer também que o professor Mário Sérgio Cortella vai estar aqui em Salvador dia 15 de agosto, no Hotel Fiesta, justamente para falar desse livro aqui, ó. Qual é a tua obra? Então, assim, eu vou botar as informações aqui embaixo. Para quem tiver interesse, quem mora aqui ou mesmo não, quiser vir à palestra do professor Mário Sérgio Cortella, vai ser muito interessante. Eu pretendo ir, sinceramente, porque eu gosto muito dele. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e vamos conversando. Quem gostou do vídeo, clique no se inscrever, inscreva-se no canal e aperte no polegar para cima, que eu acho interessante, porque isso valida esse meu esforço de estar falando com vocês sobre algo que eu acredito, assim, entendeu? Então, até o próximo vídeo e até logo. Abraço para todos.